Módulo 2, eu vou falar para vocês sobre tipo de culturas celulares. Então, nós temos cultura do tipo primária, que é aquela que sai direto do tecido do animal ou do humano e vai para a placa, né? Nós temos a cultura secundária, ou aquela linhagem finita, que ela é derivada da cultura primária, né? Nós também temos a linhagem celular estabelecida, a linhagem celular transformada e uns novos tipos de cultura de células que são novos, né, e estão sendo utilizados em pesquisas, em laboratórios da indústria, que são as células tronco e as células pluripotente induzidas. Então, primeiramente, a cultura primária, ela é aquela célula que é retirada do tecido e colocada in vitro. Então, a partir desse primeiro momento que você coloca essa célula em contato com uma superfície, a gente chama ela que ela está na passagem zero, ela é uma P0. E quando você coloca ela em cultivo, ela se torna uma linhagem celular. Essa cultura, ela é uma cultura heterogênea, onde ela apresenta todas as células que constituem o tecido de origens. Então, quanto mais tipos celulares o seu tecido tiver, mais contaminações a sua célula terá. Então, quais são as vantagens que você tem de fazer uma cultura primária? Então, a cultura primária, ela mantém as características do tecido de origem. Se for uma célula cardíaca, como eu demonstro para vocês na plataforma, com os cardiomiócitos de ratos neonatos, quando você coloca na placa de cultura, ela ainda continua batendo. Ela continua a fazer todo o seu processo eletroquímico, todo o seu processo fisiológico, como transientes de cálcio, e com isso ela continua tendo as mesmas características que ela tinha no tecido. Se ela for uma célula endotelial, ela forma vaso na placa quando você coloca o fator estimulador para a formação de vasos. Então, a cultura primária, ela é uma forma mais representativa de todas as culturas, pois ela mantém as características e funções do tecido que foi retirado. Então, nesse modelo, uma célula endotelial de rato, vocês podem observar que logo após o plaqueamento, ela fica desse jeito, ela fica com esse formato. Quando ocorre a passagem da célula para uma confluência um pouco menor, com a adição de fatores que vão estimular a formação de vasos, como o VEGF, o EGF, ela, após algumas horas, isso daqui é um experimento de 4, 6, 8 horas, ela forma vaso como se ela estivesse em vivo. Mas também existem as desvantagens. Uma extração primária, ela obtém pouca quantidade de célula, então depende do tecido que você estiver usando, um coração de rato, você tem um pouco rendimento de célula, ou se você vai para a parte de músculo, ou se você vai retirar a célula muscular lisa de algum vaso, você tem uma pouca quantidade de célula. Você vai ter uma cultura onde você observa vários tipos de células, então são as contaminações. Nessa foto, eu consigo quantificar pelo menos 3 tipos de células diferentes. Uma célula, um fibroblasto, alguma célula de macrófago e uma célula endotelial. E então, se você quiser uma cultura rica
em algum, ou pura de alguma dessas células, você precisa fazer tanto uma seleção positiva das suas células, colocando um anticorpo específico que a sua célula expressa, uma proteína específica que a sua célula expressa, então você consegue fazer uma seleção positiva, e você, sabendo qual outro tipo celular que existe na sua cultura, você escolhe uma proteína específica para a célula que você não quer e você remove essa célula. Vocês vão poder observar no processo de seleção positiva ou negativa. Na plataforma eu adicionei um vídeo de uma seleção por rack magnética. Então, é esse princípio de seleção que vocês conseguem retirar tanto as células que vocês querem, que são a seleção positiva, como as células que vocês não querem, que são a seleção negativa. Isso tudo gera um custo elevado, porque as enzimas que são utilizadas nesse processo de extração, todos esses anticorpos, essas bids de seleções, elas são caras, né? E eles acabam perdendo, tem um prazo de validade curto, então isso eleva o custo de obtenção e necessita de operadores experientes, porque a pessoa tem que prestar muita atenção durante esse processo. A pessoa tem que saber exatamente o que ela está fazendo, porque ela, dependendo se ela deixa muito tempo numa colagenase, ou se ela esquece a célula, você não troca o meio dela constantemente, você acaba perdendo essa cultura. Então, a cultura primária ela é originária do tecido e ela pode ser obtida através de dois principais métodos, que é o método mecânico ou enzimático, né? Uma digestão mecânica ou enzimática. Então, é necessário fazer uma dissociação do tecido, né? Picotando todo o tecido. E aí, ou por uma pipeta Pasteur ou por uma seringa, você acaba macerando, você pode macerar esse tecido e fazer um processo mecânico. Ou você adiciona uma enzima específica para o tecido, né? Então, se você quer fazer uma extração de célula endotelial, você vai colocar uma colagenase específica para esse tipo. Se você quiser fazer uma extração de célula mesenquimal de tecido adiposo, então você vai colocar uma colagenase específico ou uma tripsina, e aí depende do protocolo que você vai utilizar, né? Então, fez a digestão do tecido, né? Você vai ter várias células diferentes, né? Como eu falei, é uma cultura heterogênea, e você plaqueia. Então, esse é o processo da cultura primária, né? Então, você faz picota, né? O tecido em pequenos pedaços, coloca no seu tampão de enzimático. Depois de ter feito a digestão, é necessário você passar por um filtro. Esses filtros, eles têm tamanhos variados, então depende de qual célula você está querendo selecionar. Se for uma célula grande, você vai usar um filtro de 100 micrômetros. Se for uma célula intermediária, temos filtros de 70 micrômetros. E se for uma célula muito pequena, temos filtros de 35 micrômetros. E você consegue remover todo o tecido que não foi digerido. E após você filtrar, você centrifuga, remove o tampão de digestão, né? Coloca o meio de cultura que vai para plaqueamento, conta as células no microscópio e faz o plaqueamento. E um outro método que nós temos para obtenção de cultura primária é o explante tecidual. Então, nesse processo, um pequeno pedaço de tecido é colocado numa placa de cultura, né, tratada, e a célula, ela sai do tecido e vai para o plástico.
E você troca o meio constantemente, a cada 48 horas, né, sem esse fragmento se deslocar, porque esse fragmento ele tem que estar bem aderido na superfície. Se ele se soltar, você não consegue colocar ele de volta, é muito difícil esse processo, você colocar ele de volta, e após 15 dias, um mês, você tem uma garrafa com bastante célula que saiu desse tecido. E a partir desse momento que então você coloca uma célula na placa, ela está na passagem zero, ela é considerada uma cultura primária. Você faz um plaqueamento dessa célula, você remove essa célula desse plástico e passa para outra superfície, elas são consideradas culturas secundárias, mas elas ainda não sofreram transformação. Elas têm a mesma propriedade ainda do tecido, mas elas entram num processo de senescência. Essa cultura secundária, dependendo do modelo celular que você utiliza, ela pode ir a muitas passagens, né? Dependendo do modelo celular, você pode ir de 5 até 15 passagens, né? Dependendo da célula, ela ainda mantém as características fenotípicas, mantém as características genotípicas, mas tudo isso depende do modelo celular que você estiver utilizando. Então, é muito importante você saber exatamente qual tipo de célula que você utiliza e até que passagem ela mantém as suas características. E isso tudo você encontra ou em artigos científicos, ou no datasheet da célula, ou conversando com outras pessoas que já utilizam essa célula. Então, essas culturas, elas são mais homogêneas, porque às vezes você precisa adicionar suplementos importantes para você direcionar a célula que você quer. Dependendo da célula que você estiver trabalhando, ela precisa de um suplemento específico. E a outra célula que não precisa desse suplemento, ela acaba entrando num processo de senescência, ou ela acaba se diferenciando em uma outra coisa, num outro tipo de célula. Então, você acaba tendo uma cultura mais homogênea. Então, a vantagem é que você possui uma maior velocidade de crescimento do que a cultura primária, e a desvantagem é que, com o passar do tempo, essa célula entra em senescência, sofre alterações morfológicas, a expressão de proteínas, alterações de fenótipos, alteração de genótipo, e com isso a sua célula para de funcionar adequadamente, para de reproduzir os dados que você já obteve. Então, é muito importante você observar e saber exatamente qual o comportamento da sua célula. Então, depois que você faz o processo de extração de cultura primária, faz um repique, você pode imortalizar essa célula, que é denominada linhagem celular estabelecida ou imortalizada, né? Essa célula, ela veio de uma cultura primária e que, com o passar do tempo, ela adquire uma capacidade de se multiplicar indefinidamente. E esse processo de imortalização pode ocorrer espontaneamente, ou você pode induzir a esse tipo de imortalização. E com isso, ela tende a apresentar uma menor variação nos resultados e tendo uma maior reprodutibilidade e fidelidade dos seus resultados. Então, se você quer manter uma célula por mais tempo no seu banco de célula, você acaba imortalizando essa célula. E o processo de imortalização dessa célula, como eu falei, pode ser espontânea ou induzida. A induzida você pode fazer com tratamentos químicos, com vírus,
nada mais é do que inserir uma proteína na sua célula, né? Essa proteína, ela incorpora no DNA genômico dessa célula e os processos, os mecanismos de morte, eles são desativados. Então, a célula, em vez de ela entrar num processo de senescência, ela leva a um processo de maior viabilidade celular, maior proliferação. Então, você consegue fazer isso com uma célula de cultura primária e você consegue manter essa célula por mais tempo no seu local de trabalho. Qual é a vantagem disso? Então, você tem essa célula que se prolifera em grande quantidade por um tempo indeterminado, ela não sofre senescência, ela tem um crescimento constante, você tem no banco do seu laboratório ela ilimitada, você não precisa comprar toda hora, você tem acesso fácil, então o custo que você gera para o seu local de trabalho é apenas de reposição do nitrogênio, é apenas a reposição do local onde a manutenção do local que a sua célula é armazenada. Ela acaba mantendo as características e ela inibe por contato. Então, ela está crescendo, né? Ela está se dividindo, ela está se proliferando na célula. Quando ela entra em contato com outra célula, ou quando ela entra em contato com a parede da garrafa, ela para de crescer, ela para de proliferar. E qual é a desvantagem, né, da utilização dessa célula? Às vezes, elas não possuem todas as características originais, na verdade, poucas características, né? Elas, dependendo se você não controla direito o processo de congelamento, o processo de descongelamento ou a manutenção, você acaba perdendo as características fenotípicas e genotípicas, e chega em um determinado momento que essa célula também entra em crise e morre, mas ela entra em senescência mais ao passar do tempo, né? Então, às vezes, tem pessoas que mantêm uma célula imortalizada no laboratório até 100, 120, 150 passagens, mas você tem que ter certeza que a sua célula está bem, está viável, que ela não está levando você a ter falsos resultados. Então, você precisa fazer uma checagem dessas células. Você precisa checar como que essas células elas estão, né? Porque às vezes elas se proliferam, elas acabam mantendo a morfologia, mas elas não estão funcionais, elas não estão elas não reproduzem o resultado que ela deveria obter. Um outro tipo de célula, né, um modelo novo, como eu falei para vocês, são as células tronco, né, ou células estaminais, que elas são particularmente interessantes para a medicina regenerativa e a engenharia de tecido. E as células tronco, elas possuem um alto potencial de diferenciação in vitro e podem ser originados a partir do embrião ou isolados de tecidos adultos, como o explante da pele, que eu mostrei para vocês anteriormente, ou células mesenquimais, né, de tecido adiposo. E então você consegue pegar essas células direto do paciente. Então, se vocês olharem o vídeo que eu coloquei na plataforma sobre células tronco e iPS, você pode retirar a célula do paciente, você reprograma essa célula e depois você implanta de novo ela no mesmo paciente, transformando ela em um alvo terapêutico. Então, você consegue fazer isso com as células tronco. Então, elas são capazes de se diferenciar e constituir diversos tecidos do organismo. Ela tem propriedade limitada de autoconservação, então ela
se multiplica, ela se divide indefinidamente, né? Elas são capazes de produzir células progenitoras de transição, que são aquelas que podem ser programadas para desenvolver funções específicas, né? Elas são capazes de produzir células progenitoras de transição e, com isso, dá a origem a tecidos específicos, como tecido nervoso, tecido sanguíneo, tecido muscular, você pode fazer pele. Então, ela é uma célula altamente modulável, o que facilita e o que desenvolve o interesse para essa parte de medicina regenerativa. E elas são classificadas como totipotentes ou embrionárias, né? Que elas conseguem se diferenciar em todos os tecidos humanos. As pluripotentes ou multipotentes, que elas conseguem se diferenciar em todos os tecidos, exceto placenta e anexos embrionários. Né, são classificadas em oligopotentes, que se diferenciam em poucos tecidos, e as unipotentes, que diferenciam-se em um único tecido. Então, para você transformar essa célula tronco, em um órgão, você precisa fazer uma reprogramação celular. A reprogramação celular, ela é um avanço muito grande na pesquisa, porque essa técnica, ela conseguiu transformar uma célula de pele em uma célula embrionária para ser uma alternativa às clonagens terapêuticas, porque no primórdio dessa medicina regenerativa, das células tronco, eles pegavam os embriões para retirar as células tronco e, com isso, os embriões eles eram descartados. Inclusive, no Brasil, esse tipo de clonagem de embriões, ele é totalmente proibido. Então, a reprogramação celular, ela veio justamente para tirar esse processo de clonagem de embriões. Então, você consegue transformar uma célula de humano, de roedor, num tecido que você tem interesse em fazer o modelo translacional. Com esse novo avanço de células tronco, reprogramação celular, surgiu o desenvolvimento de uma nova linhagem celular. Porque quando você remove a célula do paciente e leva para um processo de cultura e você reprograma, tornando ela uma célula imortalizada, você desenvolve uma nova linhagem celular. Só que para você desenvolver uma nova linhagem celular de um paciente, de um humano, você depende da aprovação do Comitê de Ética no Brasil. Então, você precisa passar pela aprovação pela legislação em ética em pesquisa, né? E também ter o termo de consentimento. Então, você tem que explicar para a pessoa o que você vai fazer com o material dela. E ela tem que consentir com o propósito, com o objetivo do seu experimento e assinar esse termo. E para isso, você precisa de alterações do CEP, CONEP e Anvisa, porque você vai formar um biobanco, né, de células, você vai manter material biológico dentro do seu local de trabalho e tudo isso precisa de uma legislação. Então, se você tiver interesse nesse tipo de legislação, eu coloquei também como material suplementar na plataforma online para vocês. E se esse material for obtido de animais vertebrados, é necessário atender à legislação de ética de animal e autorização das CEUAS, que é um outro processo. E tudo isso, esse material, você precisa ter autenticidade e a confirmação de origem. Você não pode simplesmente ter uma célula, retira uma célula de um paciente ou uma linhagem celular de animais e você não ter a validação. Então, é muito importante você
ter autenticidade, comprovar a autenticidade desse seu material, através de análise comparativa de DNA de uma amostra de sangue ou de tecido do doador com a célula cultivada. Ela pode ser obtida de tecidos em cirurgias e esse tecido que veio, você deve ter uma parte desse tecido guardado no seu local de trabalho, ele tem que ser fixado com formol a 10% e você manter por um bom período, porque se acontecer alguma coisa com o seu material, se você não conseguir comprovar a autenticidade do seu material, da sua célula, você tem um material ainda que está armazenado, que dá para você recorrer no seu banco, no seu biobanco. As amostras de sangue ou tecido doador devem ser guardadas, então, para essa prova de autenticidade e comparatibilidade com o tecido normal e, principalmente, para verificar a mutagênese celular, porque, às vezes, a pessoa tem alguma alteração de genótipo e não sabe. E quando você vai tendo um resultado que ele pode levar a algum tipo de resultado que você não explica, e você precisa fazer toda uma análise do DNA dessa pessoa que você tirou o tecido. Então, você precisa guardar a amostra de sangue ou tecido do doador. E também você precisa das informações clínicas, né? Então, o paciente ele tem que assinar o termo de consentimento, que deve ser aprovado pelo comitê de ética e conter as seguintes informações: sexo, idade, o local que foi retirado, se for no hospital, e número de prontuário, se ele estiver ligado a algum hospital, órgão de origem e natureza do tecido, se ele tem algum estágio de câncer ou patologia ou outra síndrome, cópia do relatório histopatológico, histórico clínico incluindo tratamento, todas as informações adicionais, se ele já tem marcadores moleculares, qual é o histórico de alterações genéticas dessa família. E também tem que ter informações de consenso e evidência dos direitos comerciais, porque às vezes você pode querer vender essa nova linhagem celular. Então, você precisa de tudo isso para você poder comercializar essa nova linhagem. Então, você precisa caracterizar essa célula, né, de mortalidade, com número de passagens sucessivas, até que a célula pode ter mutações, né? Tem que ter uma formação de biobanco de células, que é quantos frascos você tem no nitrogênio, por quanto tempo elas serão mantidas, em qual passagem ela é mantida, quais os meios de cultura e suplementos que você colocou, se essas células elas foram mantidas com antibiótico, né? E quando você remover o antibiótico, você precisa observar se essa célula está ou não contaminada com micoplasma ou com outro tipo de contaminação. É muito importante você deixar a sua célula por um período sem antibiótico, porque às vezes a célula está com uma contaminação mínima basal que o antibiótico segura para essa bactéria não se proliferar. Então, se você tira o antibiótico, você favorece o crescimento dessas bactérias e com isso você confirma que o seu material não está contaminado. E se você pegar uma célula que é geneticamente modificada, ela deve ter todo o relatório detalhado, descrevendo o processo utilizado, como foi os métodos de imortalização e quais os marcadores que foram feitos e se ele tem resistência a antibiótico. Como que você, então, identifica essa célula? Porque você não pode pegar um nome que já existe no banco de células, é um nome comercial, e colocar na sua célula. Então, você tem que
observar se não existe esse nome que você tem interesse no banco de célula, né? E tem que ter alguma coisa, né? Pode conter alguma informação do doador. Não pode ter o nome do doador, mas pode ter alguma informação do doador. E se você publicar essa nova linhagem celular, ela deve conter todas as informações necessárias, como se você imortalizou a célula, se ela tem alteração no DNA, se ela tem mutação, e toda vez que for publicar, essa informação deve ser passada, deve ser levada em consideração, e também mostrar que essa célula não está contaminada com micoplasma.